Você já assistiu a um filme e pensou: nossa, isso foi difícil de gravar. Pois acredite, em muitos casos, o que aconteceu atrás das câmeras foi muito mais assustador, perigoso ou inacreditável do que o próprio filme. Acidentes graves, incêndios, atores hospitalizados, tempestades, mortes e acontecimentos que parecem roteiro de Hollywood realmente aconteceram durante grandes produções do cinema. Hoje você vai conhecer os 10 bastidores mais bizarros da história do cinema, todos baseados em acontecimentos documentados. Já deixe seu like, inscreva-se no universo dos filmes e vamos começar. O Exorcista, filme que foi lançado no ano de 1973. Muita gente conhece a fama de O Exorcista como um filme amaldiçoado, mas alguns acontecimentos realmente ocorreram durante sua produção. Logo no início das gravações, um incêndio destruiu praticamente todo o cenário da casa onde a família McNeil morava. Curiosamente, o quarto de Regan permaneceu praticamente intacto, permitindo que as filmagens daquela parte continuassem normalmente. A atriz Ellen Burstyn, que interpretava Chris McNeil, sofreu uma lesão séria nas costas durante a cena em que sua personagem é arremessada para trás por uma força invisível. Ela realmente gritou de dor, e o diretor William Friedkin decidiu manter essa tomada na versão final do filme. Além disso, durante a produção houve diversos acidentes envolvendo membros da equipe. Um carpinteiro perdeu um dedo, um eletricista sofreu um grave acidente e várias pessoas ligadas ao filme enfrentaram problemas pessoais durante as filmagens, fatos que ajudaram a alimentar a fama sobrenatural da produção. Hoje, especialistas afirmam que a maioria desses acontecimentos pode ser explicada pelas condições extremamente exigentes da produção, e não por qualquer maldição. Poltergeist, filme que foi lançado no ano de 1982. Poucos filmes geraram tantas histórias quanto Poltergeist. Uma das curiosidades mais conhecidas envolve a famosa cena da piscina. A atriz Jobette Williams revelou anos depois que os esqueletos utilizados naquela sequência eram reais e pertenciam a laboratórios de anatomia. Segundo ela, na época era mais barato utilizar esqueletos humanos verdadeiros do que fabricar réplicas em plástico ou fibra de vidro. Outro momento assustador aconteceu com o ator infantil Oliver Robbins. Durante a cena em que um boneco palhaço tenta estrangulá-lo, o mecanismo travou e começou realmente a apertar seu pescoço. Inicialmente, o diretor acreditou que o menino apenas estava interpretando muito bem. Só depois percebeu que ele realmente estava sem conseguir respirar e interrompeu imediatamente a gravação. Esses episódios contribuíram para criar a famosa maldição de Poltergeist. Embora muitos estudiosos considerem essa fama apenas uma consequência da sucessão de coincidências envolvendo parte do elenco. Apocalipse Now, filme que foi lançado no ano de 1979. Se existe uma produção que quase saiu completamente do controle foi Apocalipse Now. As filmagens aconteceram nas Filipinas e logo no início um tufão devastou boa parte dos cenários construídos pela equipe, obrigando a produção a ficar semanas parada enquanto tudo era reconstruído. Pouco tempo depois, o protagonista Martin Sheen sofreu um infarto durante as gravações. O ator precisou ser hospitalizado, e Francis Ford Coppola chegou a acreditar que jamais conseguiria terminar o filme. Como se isso não bastasse, a polícia filipina descobriu que alguns cadáveres utilizados como figurantes em determinadas cenas haviam sido fornecidos ilegalmente por um ladrão de túmulos. Os corpos foram confiscados, houve investigação policial e a produção precisou interromper as gravações até esclarecer toda a situação. Anos depois, Coppola resumiu toda aquela experiência com uma frase famosa: "Meu filme não era sobre o Vietnã. Meu filme era o Vietnã." O Corvo, filme que foi lançado no ano de 1994. Nenhum acidente marcou tanto a história de Hollywood quanto o ocorrido durante as gravações de O Corvo. Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee, interpretava o protagonista Eric Draven. Faltavam apenas alguns dias para o fim das filmagens quando uma tragédia aconteceu. Durante a gravação de uma cena de tiroteio, uma arma cenográfica disparou um projétil que havia ficado preso no cano após um erro na preparação da munição. O tiro atingiu Brandon Lee no abdômen. O ator foi levado imediatamente ao hospital, passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo aos 28 anos de idade. Após meses de paralisação, a produção decidiu concluir o filme utilizando um dublê, efeitos especiais e computação gráfica para finalizar as cenas restantes de Brandon Lee. O acidente provocou uma grande revisão dos protocolos de segurança envolvendo armas de fogo em produções cinematográficas. Décadas depois, o caso voltou a ser lembrado após o acidente ocorrido no set de Rust, em 2021.
Além da imaginação, o filme que foi lançado no ano de 1983. Se existe uma tragédia que mudou para sempre Hollywood, foi a ocorrida durante as gravações de Além da Imaginação, o filme. Na madrugada de 23 de julho de 1982, a equipe filmava uma cena envolvendo explosões e um helicóptero. Durante a sequência, efeitos pirotécnicos atingiram a aeronave, fazendo com que ela perdesse o controle e caísse sobre o ator Vic Morrow e duas crianças que participavam da cena, Mika Jin-lee, de 7 anos, e René Shi-shen, de 6 anos. Os três morreram no local. O diretor John Landis foi processado juntamente com outros integrantes da produção. Embora tenha sido absolvido anos depois, o acidente levou Hollywood a criar normas muito mais rígidas para gravações envolvendo explosivos, aeronaves e, principalmente, crianças. Hoje, esse acidente é considerado um dos momentos mais trágicos da história do cinema. Titanic, filme que foi lançado no ano de 1997. Pouca gente sabe, mas uma das maiores produções da história também passou por um episódio digno de filme policial. Durante uma pausa para o almoço, cerca de 80 integrantes da equipe consumiram uma sopa de marisco servida no refeitório da produção. Pouco tempo depois, dezenas de pessoas começaram a apresentar alucinações, confusão mental e comportamento estranho. James Cameron também passou mal. As investigações concluíram que a sopa havia sido contaminada com PCP, uma droga alucinógena conhecida como pó de anjo. Mais de 50 pessoas foram levadas ao hospital. O mais curioso é que até hoje, ninguém foi oficialmente identificado como responsável pela contaminação. O episódio ficou conhecido como Titanic Chowder Incident, e continua sendo um dos maiores mistérios dos bastidores de Hollywood. O Mágico de Oz, filme que foi lançado no ano de 1939. Apesar de ser um dos filmes mais queridos de todos os tempos, os bastidores de O Mágico de Oz foram extremamente difíceis. A atriz Margaret Hamilton, intérprete da bruxa Má do Oeste, sofreu queimaduras graves durante uma cena em que desaparecia em meio ao fogo. Um efeito especial foi acionado antes da hora, fazendo com que as chamas atingissem seu rosto e suas mãos. Ela precisou ficar afastada das gravações por várias semanas. Outro problema envolveu o ator Barry Ebbsen, escalado originalmente para interpretar o Homem de Lata. A maquiagem utilizada continha pó de alumínio, que acabou provocando uma grave reação alérgica. Ele foi hospitalizado e precisou abandonar definitivamente a produção. Vale destacar também uma das maiores lendas da história do cinema. Durante décadas circulou o boato de que seria possível ver um ator enforcado ao fundo de uma das cenas do filme. Entretanto, essa história já foi desmentida por especialistas e pela própria Warner Bros. O objeto visto ao fundo é apenas uma ave exótica utilizada durante as gravações na floresta. Alien, o oitavo passageiro, filme que foi lançado no ano de 1979. Uma das cenas mais famosas da história do cinema também teve um dos bastidores mais inusitados. Estamos falando da sequência em que o alien explode do peito do personagem Kane, interpretado por John Hurt. O diretor Ridley Scott decidiu manter muitos detalhes da cena em segredo. Os atores sabiam que algo sairia do peito de Kane, mas não tinham ideia da quantidade de sangue falso e vísceras cenográficas que seriam lançadas sobre eles. Quando o mecanismo foi acionado, litros de sangue falso atingiram o elenco. A reação de Veronica Cartwright, que levou sangue diretamente no rosto, foi completamente espontânea e acabou entrando para a versão final do filme. John Hurt gravou a cena utilizando um torso mecânico extremamente detalhado criado pelo artista de efeitos especiais Carlo Rambaldi. Na época, o realismo impressionou tanto o elenco quanto a equipe técnica. Até hoje, essa sequência é considerada uma das maiores surpresas já filmadas. O Iluminado, filme que foi lançado no ano de 1980. Stanley Kubrick era conhecido pelo perfeccionismo extremo, mas durante o Iluminado esse perfeccionismo chegou a níveis impressionantes. A famosa cena em que o Andy sobe a escada segurando um taco de beisebol foi repetida 127 vezes, entrando para o Guinness World Records como uma das cenas com mais tomadas da história do cinema. A atriz Shelley Duvall revelou que o desgaste físico e emocional durante as filmagens foi enorme. Em entrevistas, contou que chorava diariamente e chegou a perder tufos de cabelo devido ao estresse causado pela intensidade das gravações. O documentário Making the Shining mostra Kubrick exigindo inúmeras repetições para alcançar exatamente a emoção que desejava nas cenas. Embora o resultado seja considerado uma obra-prima do terror, os bastidores continuam sendo debatidos até hoje por causa da pressão exercida sobre parte do elenco.
Jurassic Park, filme que foi lançado no ano de 1993. Fechando nossa lista, temos um filme que revolucionou os efeitos especiais. Mas durante as gravações, Steven Spielberg enfrentou um problema que nenhum efeito visual poderia controlar: a força da natureza. Enquanto a equipe filmava no Havaí, o furacão Iniki, um dos mais devastadores da história das ilhas, atingiu a região em setembro de 1992. Toda a produção precisou interromper as gravações e permanecer abrigada no hotel durante a passagem da tempestade. O furacão destruiu parte dos cenários, derrubou árvores e causou grandes prejuízos à produção. Apesar disso, Spielberg aproveitou algumas imagens reais da tempestade como referência para aumentar o realismo de determinadas cenas. Outro desafio foi o gigantesco animatrônico do Tiranossauro Rex. Durante as cenas de chuva, o robô absorvia água e seu peso aumentava consideravelmente. Em alguns momentos ele começava a se mover sozinho devido ao sistema hidráulico, assustando a equipe técnica. Os técnicos brincavam dizendo que o T-Rex ganhava vida sempre que começava a chover. Mesmo diante de tantos problemas, Jurassic Park se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema. Esses foram alguns dos bastidores mais bizarros da história do cinema. Histórias que mostram que, muitas vezes, o verdadeiro drama acontece longe das câmeras. Acidentes, desastres naturais, falhas técnicas e decisões ousadas marcaram para sempre essas produções e, em alguns casos, mudaram as regras de segurança de Hollywood. Agora queremos saber: qual desses bastidores mais te surpreendeu? Existe algum outro filme que merece entrar em uma próxima lista? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no universo dos filmes para mais curiosidades, listas e histórias incríveis do mundo do cinema. Até o próximo vídeo!